Desde outubro, 300 mil imigrantes atravessaram a fronteira em locais sem policiamento e fugiram para dentro dos Estados Unidos. Polêmica. A pesquisa diz que os contribuintes negros têm 5 vezes mais chances de serem auditados pelo imposto de renda do que pessoas brancas. Estudo aponta que o ar que respiramos pode afetar diretamente a saúde mental, provocando depressão e ansiedade. Genética. Cientistas querem ressuscitar pássaro extinto há mais de 350 anos através de sequenciamento de DNA. E atenção, comunidade, a equipe brasileira de bobsled, um esporte no gelo, vai procurar por novos atletas em Massachusetts para participar da próxima Olimpíada de Inverno. O projeto Ice Brasil ele é aberto a todos os brasileiros e filhos de brasileiros residentes nos Estados Unidos. Boa noite. A gente abre o jornal hoje com uma boa notícia para a nossa comunidade que mora em Orlando, na região central da Flórida. Um novo programa gratuito de imigração está começando hoje nessa região. A ideia é ter um dia por mês em que os imigrantes possam vir obter ajuda jurídica sem custo nenhum, além de orientação de trabalho também. Eles chamam esse projeto de Hello. A Carla Marinho tem todas as informações. O projeto Hello está disponibilizando advogados que falem diferentes línguas para orientar juridicamente as pessoas sobre processos de imigração. O atendimento é feito pelos advogados voluntários do Orlando Center for Justice, uma organização sem fins lucrativos. Entre os serviços de informação gratuita estão asilo político, como obter cidadania, defesa de deportação, DACA e vistos para vítimas de tráfico humano. A orientação começa às 10 da manhã na primeira quinta-feira de cada mês. O atendimento é de graça e acontece no escritório hispânico de assistência local da cidade de Orlando. No lugar, além de questões migratórias, a equipe também ajuda a identificar recursos com base nas informações fornecidas. Eles possuem conexões com mais de 100 organizações governamentais e comunitárias para encontrar empregos, serviço de saúde, oportunidades educacionais e outros recursos. Os visitantes também têm acesso a computadores e atendimento bilíngue para ajudar na pesquisa. Desde a abertura em 2004, o escritório já atendeu quase 200 mil pessoas. Já existem iniciativas iguais a essas em outras partes do país, né? Existe também esse LU que provém esse tipo de serviço. Existem outras entidades também que fazem. É o pontapé inicial para você ter informação de forma gratuita sobre suas opções no país. Contudo, na hora de realmente começar um processo, fazer um processo, eu imagino que vocês vão precisar realmente contratar um escritório de advocacia, porque vai ser difícil essas entidades que prestam serviço de forma gratuita passarem do ponto da consulta. E olha, ainda falando de imigração, a Polícia de Fronteira dos Estados Unidos anunciou que 300 mil imigrantes entraram no território americano sem ninguém perceber nos últimos 4 meses. Isso significa que diversos indocumentados teriam cruzado a fronteira em locais sem policiamento e simplesmente fugido. Os agentes dizem que as câmeras de segurança costumam flagrar as invasões, mas a polícia não consegue chegar a tempo para capturar os indocumentados porque eles já fugiram. Desde outubro do ano passado, quando começou o ano fiscal de 2023, pelo menos 300 mil pessoas de diferentes nacionalidades conseguiram atravessar o muro dessa forma. Isso significa uma média diária de 2.450 pessoas nos últimos 120 dias. A Polícia de Imigração disse que não sabe onde esses imigrantes estão nem quem eles são, já que não há registros oficiais. Nesse ritmo, as autoridades acreditam que em 8 meses, o número de pessoas invadindo o país e fugindo vai superar a marca do ano passado, que foi de 600 mil pessoas. Desde que o governo Biden assumiu o poder, cerca de 1.200.000 pessoas já entraram nos Estados Unidos e fugiram nesse sistema. Até agora, ninguém sabe o paradeiro delas.
As autoridades anunciaram que o ano de 2022 foi o segundo mais mortal da história para os imigrantes que tentaram cruzar ilegalmente a fronteira sul. Pelo menos 37 pessoas morreram por mês fazendo essa arriscada e perigosa travessia. Isso equivale a uma morte por dia. Isso coloca também o ano de 2022 como o segundo pior da história da imigração, atrás de 2014, quando os dados começaram a ser registrados. Entre as causas da morte estão aí falta de refúgio, alimentos, água, acidentes e afogamento no Rio Bravo, que separa a fronteira do México com os Estados Unidos. E olha, esses dados recordes acentuaram as críticas contra o governo Biden e acenderam um sinal de alerta para a crise de imigração. Hoje, a divulgação de que aumentou o número aí de imigrantes tentando cruzar para os Estados Unidos pelo Canadá piorou essa situação. As autoridades informaram que desde outubro até agora aumentou 743% a travessia ilegal pelo norte dos Estados Unidos. Os números não se comparam com os da fronteira sul, claro, mas chamam a atenção para um movimento crescente nessa fronteira. Olha, só para se ter uma ideia, nos últimos 3 meses foram apreendidas mais pessoas do que nos últimos 2 anos juntos na fronteira do Canadá. Só em dezembro foram 441 imigrantes detidos. E depois do intervalo, a gente te mostra que uma equipe brasileira de esporte no gelo quer buscar atletas em Massachusetts para a próxima Olimpíada de Inverno. E você vai ver também uma polêmica. Cientistas querem ressuscitar em laboratório uma ave extinta há 350 anos. Já já você fica sabendo que pássaro é esse. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e com uma notícia voltada para os atletas da nossa comunidade que gostam de esportes de inverno. A equipe brasileira do bobsled está procurando por participantes. Para quem não sabe, o bobsled é aquele trenó que desce em pistas de gelo. Apesar do Brasil não ter neve, os atletas se destacam nessa modalidade. Agora, eles vão procurar por novos competidores em Massachusetts, como mostra a Giovanna Locatelli. O bobsled ficou mundialmente conhecido pelo filme Jamaica Abaixo de Zero. Os atletas disputam uma corrida de velocidade usando um trenó em uma pista de gelo. A modalidade faz parte dos esportes olímpicos. E o Brasil, mesmo não tendo neve, já coleciona títulos no bobsled. São 34 medalhas, sendo que por 3 vezes o Brasil foi campeão geral da Copa América, vencendo Estados Unidos e Canadá. Em 2022, o Brasil se classificou para a final em sua 5ª participação olímpica na modalidade. E pensando nas próximas Olimpíadas, representantes da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo vão estar em Boston para uma série de encontros com interessados em fazer parte da equipe olímpica de bobsled do Brasil. Os encontros acontecem de 10 a 15 de fevereiro em Boston e região. A ideia é formar uma nova geração de atletas olímpicos brasileiros para disputar todos os circuitos da categoria, com jovens que já moram nos Estados Unidos. O projeto Ice Brasil ele é aberto a todos os brasileiros e filhos de brasileiros residentes nos Estados Unidos. Nosso foco de trabalho e divulgação é Boston agora, pelo tamanho da comunidade brasileira e pela proximidade de Boston com a nossa pista que a gente considera nosso centro de treinamento, que é Lake Placid, de New York. Então, a gente está convidando nesse momento nascidos entre 2006 e 2009 para convocação imediata para seletiva e treinamento para poder representar o Brasil já no ano que vem nas Olimpíadas da Juventude na Coreia do Sul. O projeto Ice Brasil vai selecionar jovens observando critérios físicos, mas principalmente a vontade e o desejo de representar o Brasil em nível mundial. Podem participar candidatos a partir de 14 anos de idade. A agenda completa das seletivas e também a ficha de inscrição estão no site icebrasil.com. A inscrição é gratuita. Bom, agora a gente fala de genética. Cientistas querem ressuscitar em laboratório um antigo pássaro chamado dodô. Ele foi extinto há mais de 350 anos e agora pode voltar à vida através de sequenciamento de DNA. Olha, o assunto está dividindo opiniões.
Este é o esqueleto do Dodô, o pássaro de 1 metro de altura que pesava mais de 20 quilos e não podia voar. Ele era típico do século XVII, vivia na ilha Maurício, no Oceano Índico, mas foi extinto pelos europeus. O Dodô foi a ave representada no desenho animado Up nas Alturas. Agora, os cientistas querem combinar uma série de tecnologias que vão desde sequenciamento de DNA, engenharia de genoma, biologia sintética e outros para trazer essa ave extinta de volta à vida. A empresa, com sede no Texas, não quer apenas reviver essa espécie. Na lista tem criaturas como o mamute, o tigre da Tasmânia e outros. Os geneticistas garantem que isso é possível. O problema é que quando a gente fala de ressuscitar animais extintos, impossível não pensar no filme Jurassic Park e lembrar do resultado assustador. E já que a gente está falando de tecnologia e ciência, olha só essa notícia. Um homem paralisado por causa de um acidente de snowboard voltou a andar graças a uma roupa robótica que é conhecida como exoesqueleto. Eric Himbert sofreu o acidente brincando com amigos na neve há mais de uma década. Ele ficou paralítico, mas nunca desistiu de voltar a andar. Nos últimos 3 meses, ele está usando um dispositivo que o permite ficar de pé e caminhar de uma maneira que nunca pensou que seria possível. Já se passaram mais de 13 anos e para eu lembrar de como andar novamente tem sido uma jornada, desabafa Eric. O americano, que sempre foi muito ativo, disse que o exoesqueleto devolveu a ele a esperança de uma vida antiga. Com este equipamento, posso me levantar e olhar para as pessoas de igual para igual. Isso me faz sentir normal, conta ele. Segundo John King, especialista robótico, o exoesqueleto é uma espécie de robô ajustável nas pernas e no torso. É um dispositivo pessoal, personalizado, que dá força e sustentação e recupera a postura do indivíduo. We make those adjustments with the technology to fit the individual. O exoesqueleto é controlado por comandos eletrônicos. As pernas se mexem de acordo com as ordens. Himbert disse que o primeiro desafio foi se equilibrar. Agora, ele quer explorar tudo o que pode com esse equipamento. O professor de música está usando o sistema diariamente e afirma que quanto mais se movimenta, mais domina o dispositivo. The more I walk, the calmer they get. When we're ready, we just push the button and it goes. And hopefully I go with it. A empresa que desenvolveu o exoesqueleto afirmou que está trabalhando para tornar a tecnologia acessível a todas as pessoas. Eles já estão fornecendo o equipamento para veteranos e candidatos selecionados por seguradoras. Himbert espera que sua história sirva para inspirar outras pessoas com lesão na espinha e que ficaram paralíticas. No próximo bloco, tem um estudo que apontou que as pessoas negras têm 5 vezes mais chances de serem auditadas pelo imposto de renda do que as pessoas brancas. E tem também os detalhes de uma companhia aérea que lançou um passe de verão. Você paga uma taxa única e ganha voos ilimitados. Será? A gente explica tudo daqui a pouquinho. Estamos de volta e com um assunto polêmico. Um estudo apontou que os contribuintes negros são 5 vezes mais prováveis de serem auditados pelo imposto de renda do que as pessoas brancas. Quem explica essa história pra gente é a Eloaura Zen. Com o intuito de mensurar a disparidade racial dentro da estrutura tributária, a Universidade de Stanford, na Califórnia, conduziu uma pesquisa inédita e descobriu que pessoas negras têm até 5 vezes mais chances de serem auditadas pela Receita Federal dos Estados Unidos. Segundo a publicação, a taxa de auditoria mais alta para contribuintes negros se deve a uma falha no algoritmo de inteligência artificial utilizado pelo IRS para decidir quem é submetido à malha fina. A revelação gerou críticas da sociedade civil, que aponta o racismo do sistema. Eu me surpreendo, mas não deveria, porque esse é um elemento do racismo. O racismo está em todas as relações, o racismo está presente em todos os fatos e, inclusive, naqueles que a gente julga impessoais.
naqueles e que a gente julga que o que está sendo examinado, que está sendo escrutinado, são valores, né? São elementos de uma burocracia, são dados objetivos. Sim, são dados objetivos, entretanto, esses dados objetivos são analisados por pessoas, e as pessoas são atravessadas por práticas racistas. Esse trabalho foi resultado da coleta de dados de mais de 148 milhões de declarações anônimas e de 780 mil auditorias. Além do problema, a pesquisa oferece também uma solução: alterar alguns métodos de seleção de auditoria existente, o que tornaria o sistema mais igualitário, sem sacrificar o balanço dos cofres públicos. Vale dizer que essas mudanças seriam benéficas não apenas para a população negra, mas para toda a sociedade em geral. O racismo, ele é a expressão do pensamento e da vontade das pessoas. Então, ele se materializa em todos os espaços, né? Em alguns espaços com mais intensidade. Então, por exemplo, em comunidades pobres, e isso infelizmente é recorrente no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Índia, né? Ele vai ser mais intenso nos espaços onde a população é pauperizada, mas ele vai acontecer também no espaço da elite, né? Entre as pessoas com maior poder aquisitivo. Uma pesquisa do CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui do país, apontou que as mulheres, idosos e os adultos de baixa renda são os que mais usam medicamentos diários para dormir. 8% dos adultos dos Estados Unidos relataram tomar medicamentos para o sono todos os dias ou na maioria dos dias. Os grupos que mais se submetem a esses remédios são mulheres, idosos e pessoas de baixa renda. Esses dados foram divulgados pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças, que fez um levantamento sobre o assunto. Os especialistas alertaram que esses medicamentos podem levar a problemas como tolerância e dependência, além de afetar a memória e a concentração. O excesso desses remédios também aumenta em 4 vezes as probabilidades de fadiga diurna e sono. E realmente tem muita gente usando medicação para dormir, muitas vezes sem necessidade. Isso é clássico, porque é muito prático, né? Às vezes você não dorme, toma um remedinho e dorme. Às vezes é mais fácil, assim, aparentemente, do que investigar a causa. O ideal, lógico, é investigar a causa e tentar, sempre que possível, corrigir essa causa com a menor intervenção farmacológica possível. Isso é o ideal, né? Isso é um pouco difícil, às vezes, o que leva as pessoas a tomarem abusivamente medicamento. E a gente observa isso, né? Existem muitas pessoas hoje tomando abusivamente medicamentos. É importante a pessoa saber o que pode tomar e sempre procurar a menor dose possível, se é necessário dela, talvez até não tomar. Agora a gente muda de assunto para falar de viagens aéreas. O verão ainda nem chegou, mas já tem promoção, provocando furor na internet. A gente está falando da empresa aérea popular, o Frontier. Ela criou um passe de verão que permite você fazer voos praticamente ilimitados. O custo desse passe é de $399, que te permite viajar para mais de 100 destinos diferentes. Esse ticket vai valer de maio a setembro. A empresa diz que vai cobrar apenas um valor simbólico de 1 centavo por passageiro em cada viagem. O problema é que as taxas, impostos, cobranças extras por assentos e até bagagem despachada não estão inclusas nesse valor. Você vai ter que pagar tudo isso. E olha, no próximo bloco tem matéria explicando qual a relação da poluição com doenças mentais, como a depressão e a ansiedade também. E tem ainda um cometa raro de cor verde que está passando próximo à Terra e pode ser visto hoje à noite no céu. A última vez que ele passou por aqui foi há 50 mil anos. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Você mora num lugar com muita poluição? Então, cuidado, viu? Um estudo apontou que o ar que a gente respira pode afetar diretamente a nossa saúde mental e provocar doenças. A Coni Rocha explica essa história pra gente. O resultado surpreendente da pesquisa mostrou que quanto mais as pessoas respiram ar poluído, mais chances elas têm de desenvolver depressão e ansiedade. E para provar isso, eles mostram os dados de um grupo de pessoas que foi acompanhado durante 11 anos. 13.100 foram diagnosticadas com depressão, enquanto 15.800 pessoas com ansiedade em áreas com níveis mais altos de poluição. Agora, o desafio dos pesquisadores é identificar a razão dessa conexão entre depressão e poluição. Uma das hipóteses é a de que a exposição aos poluentes no ar afeta o sistema nervoso central, causando uma inflamação que leva a essas doenças. A poluição também libera substâncias que podem ferir as células que protegem o cérebro. Especialistas afirmam que ainda é preciso mais estudos para entender melhor essa conexão. Essa pesquisa foi publicada no jornal científico JAMA Psychiatry. O tradicional Dia da Marmota que foi hoje resultou numa previsão já esperada. A marmota viu a própria sombra e isso significa que o inverno vai durar mais 6 semanas. Bom, uma notícia ruim para milhares de pessoas que já estão sofrendo aí com a onda de frio intensa e congelante que está castigando o sul aí até o nordeste do país. Esse mau tempo de vento, chuva, gelo, granizo já provocou corte de luz, cancelamento de voos, estradas escorregadias, acidentes. Pelo menos 8 pessoas morreram. Uma nova frente fria está prevista para chegar no final de semana no nordeste. O Texas é a região mais castigada pelo mau tempo. Segundo as autoridades, 400 mil residências estão sem luz desde ontem. As viagens aéreas foram interrompidas em várias partes do país. Pelo menos 2.000 voos foram cancelados. As autoridades estão alertando que a tempestade está se movendo para o leste. Os motoristas devem evitar sair de casa por causa das más condições das estradas no Texas e nos estados vizinhos de Oklahoma, Arkansas e Tennessee. São vários os vídeos que mostram tragédias nas rodovias. Este caminhão em Oklahoma, por exemplo, perdeu o controle e atravessou a estrada por causa da pista escorregadia. Vários motoristas que se atreveram a sair de casa também tiveram problemas em controlar os carros nas ruas. 40 milhões de pessoas ainda estão sob alerta do mau tempo, que vai desde o Novo México até o West Virginia. E para o final de semana, as previsões não são animadoras. É esperado uma nova frente fria atingindo o nordeste do país com temperaturas congelantes. O Serviço Nacional de Meteorologia prevê ventos que podem congelar em apenas 10 minutos. A ordem é permanecer dentro de casa. Bom, fica aí então o alerta sobre essa tempestade de neve aí que está chegando agora de novo no final de semana. Vamos ver a meteorologia amanhã, vamos dar uma olhadinha? Olha só, hora do nosso clima, Boston, tempo encoberto, mínima de 2 graus, gente, muito frio. Nova York e Washington, tempo encoberto e Washington, mínima de 15. Orlando, tempestade, mínima de 55. Miami, aí sol entre nuvens, máxima de 83 graus. Dallas, sol forte, máxima de 49, mínima de 30. E Houston, tempo encoberto, sol entre nuvens. Vamos dar uma olhada agora em Seattle. Olha, Seattle, chuva aí, mínima de 46 graus, máxima de 50. São Francisco, sol entre nuvens aí com algumas pancadas de chuva também, mínima de 47, máxima de 58. Sol em Los Angeles, máxima de 71. E Las Vegas, tempo encoberto, sol entre nuvens também, mínima de 37, máxima de 60 graus. Bom, agora à noite, gente, depois que acabar aqui o jornal, não esquece de dar uma olhadinha para o céu. É que essa noite vai passar um cometa raro de cor verde aqui pela Terra. É a primeira passagem desse cometa em 50 mil anos. Os astrônomos acreditam que a última vez que ele foi visto foi durante a Idade da Pedra. Quem olhar para o céu vai notar rápido esse cometa, já que ele tem essa leve coloração verde. Ele vai estar localizado bem perto da Estrela do Norte. Olha, não precisa ficar preocupado não. O cometa vai estar passando a 26 milhões de milhas de distância, que equivale a mais de 100 viagens de ida e volta até a Lua. Esse espetáculo só deve acontecer novamente daqui a 50 mil anos, já que a órbita do cometa passa fora do sistema solar. Então, gente, não dá para perder. Fica aí a dica. Bom, Jornal Américas no Ar termina aqui, então a gente espera vocês amanhã novamente às 7h30 da noite. Você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite.